Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a mais uma Lexio Divina com a comunidade Semente do Verbo, neste domingo, dia do Senhor. Eu sou o Padre Lucas, estou na missão aqui de Moçambique, no Santuário São José de Boroma. E é uma alegria estar convosco e partilhar essa preciosidade da Palavra de Deus que vem nos renovar a cada domingo com a ressurreição do Senhor, com essa vida nova que o Senhor quer nos dar. Então vamos às leituras para nos deixarmos trabalhar pela Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, a Sobna, administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de teu pai. Palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra de Isaías, ela vem falar de um ministro do Palácio Real que é destituído e outro é colocado no seu lugar. E este outro recebe a chave da casa de Davi. A Davi foi feita a promessa da casa do Senhor, da casa onde iria habitar o Senhor. Casa de alegria, casa de paz, casa de verdade. E este homem acabou perdendo o seu posto, certamente porque não estava mais no zelo daqueles que conhecem o Senhor. É importante nós nos perguntarmos, será que o que eu estou a fazer é o zelo próprio de quem conhece o Senhor? Será que a tua vida de verdade está pautada pelo conhecimento do Senhor? Vamos ver o Salmo de hoje que nos diz, o Salmo 137 diz assim: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Esse salmo, queridos irmãos, fala sobre este é um cântico ao Senhor que escuta a oração, ao Senhor que escuta o clamor da sua obra, da sua criatura, que deseja a plenitude. A obra inacabada é essa sede que nós temos de uma plenitude de Deus. E ele fala assim: Senhor, tu não abandonas a obra. Senhor, peço, não deixeis inacabada a obra que fizeram vossas mãos. É um pedido, é um clamor que todos nós fazemos. E nós sabemos que Deus não deixa a sua obra inacabada. Continuando essa reflexão com a segunda leitura de hoje, então nós vemos a carta de São Paulo aos Romanos, que diz assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito à sua retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Essa palavra de São Paulo aos Romanos, irmãos, é uma grande exultação do apóstolo após fazer uma longa reflexão sobre como Deus traçou, podemos dizer, um plano de salvação que passou pelos judeus, mas que é destinado a todos os povos. E o apóstolo medita que, mesmo que os judeus tenham rejeitado, mas a salvação chegou para os pagãos. E um dia, certamente, essa salvação também alcançará os judeus. É um mistério da fé, porque nós, diante da beleza, da sabedoria de Deus, da grandeza de Deus, da sua bondade, nós podemos não compreender como é que pode uma pessoa negar a salvação de Deus.
Mas tudo isso, irmãos, é um processo de conhecimento de Deus, de aproximação de Deus, um processo de aceitação daquele que Deus é, o reconhecimento de quem Ele é e de como Ele age e como Ele é o centro das nossas vidas. São Paulo reconheceu isso, São Paulo faz a leitura disso, na riqueza da leitura teológica que ele faz, e para nós também é de exultar. E exultando com a sabedoria de Deus é de nos confiarmos a Ele, confiar a nossa vida a Ele, né? Mesmo que tu tenhas passado por situações difíceis, está passando, mas a sabedoria de Deus é infinita. Basta olharmos para as leituras, né? O plano de salvação que está em toda a Bíblia e o apóstolo Paulo que nos ajuda a perceber quanto é insondável essa sabedoria de Deus. Deus tem um plano para ti. Ele sabe muito bem o que tu vives. E Ele sabe muito bem aonde Ele quer te guiar. Mas é preciso que nós reconheçamos quem é o Senhor. E assim podemos guardar a promessa, como não fez o Sóbida na primeira leitura, mas guardar esses mandamentos do Senhor e assim guardarmos também a casa que o Senhor nos confiou. Essa casa que também é o teu próprio coração. Mas vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de Mateus 16, de 13 a 20. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Irmãos, essa palavra de Deus de hoje, essa palavra do Evangelho, é muito forte, porque ela fala de um conhecimento de Jesus, da multidão, dos discípulos, e daquele que descobriu de fato e recebeu de Deus essa iluminação. Jesus pergunta: Quem diz os homens que eu sou? Eles respondem aquilo que era o senso comum. Depois ele pergunta aos discípulos. E aí a pergunta: será que tu és discípulo de Jesus? Ele te faz essa pergunta hoje. E aí Pedro, então representando os apóstolos, como é a sua vocação, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então o confirma na fé. E é interessante porque depois que ele confessa a sua fé em Jesus Cristo, Jesus imediatamente diz: Também eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, existe uma identidade revelada por Jesus a partir do teu reconhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? A pergunta que é para ti: quem tu dizes que Jesus é? Jesus é a verdade, Jesus é o sentido, Jesus é o Filho do Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar. Mas no teu coração, se isso não for claro, talvez tu nunca vais fazer a experiência de também encontrar o teu ser. Jesus quer te revelar quem tu és. Mas se tu não entras na fé, nessa total confiança no Filho de Deus, tu não vais poder fazer essa experiência de quem tu és. A nossa vida, a vida do cristão, passa necessariamente pela nossa relação com Jesus. Então, que tu hoje, querido irmão e querida irmã, possa meditar e pedir essa graça do Espírito Santo, do Pai, que revela a ti, através do Espírito Santo, quem é Jesus. Porque assim também Jesus vai poder dizer quem tu és. Não porque ele não queira dizer, mas enquanto nós não reconhecemos a graça de Jesus em nossas vidas, fica muito difícil
de nós sabermos quem nós somos realmente, senão ficamos presos em várias falsas identidades, presos ao que nós temos, ao que nós fazemos, mas na essência, o que tu és? Pedro é essa pedra onde Jesus edificou a sua igreja. E através desta pedra, através desta igreja, é que Deus quer também nos chamar. Eu quero te mostrar o teu lugar, como pedra viva nessa construção. Deus ele quer te mostrar o teu lugar, nesse lugar, nessa casa da promessa que foi prometida a Davi e que agora o Filho de Deus vivo, o descendente de Davi, na graça espiritual da promessa de Deus, ele quer te mostrar, então, o teu lugar também nessa promessa. Todos nós, irmãos, temos um lugar na casa do Pai. Todos nós temos um lugar neste templo, neste lugar santo. E este lugar também representa a tua vocação, aquilo que tu és. Portanto, irmãos, nos alegremos e exultemos, porque neste domingo o Senhor quer te mostrar, através desta palavra do Pai, através do Espírito Santo, quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Tu és um filho de Deus. Um filho que teve a sua origem no Filho. E isso que faz toda a diferença na vida do cristão. Porque aquele que é filho não é excluído por nada. Ele é filho, está na casa do Pai para sempre. Portanto, irmãos, deixemos que essa palavra caia no nosso coração hoje, na tua vida hoje. Aquilo que tu estás vivendo. Não te liga mais nas falsas identidades, mas acolhe a identidade que vem de Deus a partir dessa confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espalhe essa boa notícia, curta, compartilhe esse link e eu te convido, vamos viver a palavra de Deus através da Lexio Divina. Deus os abençoe e bom domingo, boa semana.